Olá, galera! Vamos então para a nossa resolução de exercícios. Hoje falando sobre as áreas equivalentes no triângulo e sobre os quadriláteros notáveis. Então vamos lá. Na figura abaixo, AD é igual a BC, que é igual a CD, que é igual a DE, que é igual a EF. Ainda, GD é igual a DH. Assinalar a afirmativa verdadeira. Então vamos analisar uma a uma. Ele está dizendo que o segmento GB é mediana do triângulo AGD. Essa afirmação é falsa. Observem aqui, o triângulo AGD. E ele está falando que GB é a mediana. É falso, porque a mediana ela parte do vértice e vem no ponto médio da face. E aqui vocês podem observar que não está no ponto médio. Na B, E é o baricentro do triângulo GFH. O baricentro é o cruzamento das medianas. É falso também, porque olha só, quando nós traçamos o triângulo GFH, nós sabemos que o baricentro ele divide as medianas na proporção 1:2. Um segmento é metade do outro. E aqui o ponto E está exatamente no meio, na proporção 1:1. Então, ele não pode ser o baricentro. Na alternativa C, C é o baricentro do triângulo AGH. Essa é verdadeira. Triângulo AGH, o ponto C está aqui. Observem que AD é uma mediana. E o ponto C divide ela na proporção 2:1. Então, este lado, o lado AC, é o dobro do CD. Então, essa é a nossa opção verdadeira. Mas, dando continuidade, a alternativa D, os triângulos AGD e FGD têm mesma área. É falsa também. AGD e GDF. Observe que os dois triângulos têm a mesma altura. Porém, este aqui tem 3 unidades na base e este só tem 2. Isso faz com que a área deles sejam, então, diferentes, porque a área é dada por base vezes altura dividido por 2. E a última, o triângulo AGF, tem o dobro da área do HFD. Falsa também. AGF é o triângulo de cima e HFD é o triângulo de baixo. Nós temos que os dois têm a mesma altura, por conta do segmento GD e DH serem iguais, porém, observem que a base do triângulo AGF tem 5 unidades, enquanto do triângulo HFD só tem 2, então não é metade, é menos que a metade. Questão 2. No triângulo ABC abaixo, M é o ponto médio de BC, e AN é 3 vezes o segmento NC. Se a área do triângulo ABC é 48, calcule a área do triângulo MNC. Observe o seguinte, o segmento de reta AM ela é uma mediana do triângulo ABC. Então, está dividindo a base em 2 partes iguais. Então, nós temos 2 triângulos que possuem a mesma altura e a mesma base. Então, se o triângulo maior tem área 48, o triângulo ABM, tal como o triângulo AMC, vai ter área 24, metade para cada um. Agora, no triângulo MNC, nós sabemos que o segmento AN mede 3 vezes o segmento NC. Então, olha só, nós temos o triângulo maior, que está sendo dividido numa parte que vale 3 vezes a outra, na proporção 3:1. Então, a área do triângulo AMN é 3 vezes a área do triângulo MNC. Então, vamos pegar a área total, que é 24, e dividir em 4 partes. 3 delas pertencem ao triângulo AMN e 3 delas e uma delas pertence ao triângulo MNC. Então, 24 dividido por 4 dá 6. Então, significa que essa parte tem área 18 e essa parte tem área 6. As duas juntas totalizam 24. Então, a área do triângulo procurado, MNC, é 6 unidades de área. Questão 3. Na figura, a área do triângulo ABC mede 54. BC é igual a 3 vezes o segmento EC. E EC é 3 vezes o segmento BD. A partir dessa informação, calcule a área sombreada.
Então, vamos começar do menor segmento. Então, o BC é 3 vezes o EC e o EC é 3 vezes o BD. Então, vamos chamar o BD de X. Logo, o EC é 3 vezes ele, ou seja, 3 vezes X. E o segmento BC é 3 vezes esse segmento EC que acabamos de marcar. E o segmento BC, então, é o segmento todo. 3 vezes 3x, então ele mede 9x. Essas são as informações que nós temos. Dá para a gente concluir, então, que o pedacinho que está faltando mede 5x. Só uma informação a mais aí, para totalizar os 9x. Porém, nós estamos realmente interessados naqueles triângulos que estão pintados de amarelo. Então, olha só, eu vou pegar a área e vou dividir por 9. Ok? Vou proporcionalizar a cada x. Então, se a área total é 54, cada trechinho, cada base x, ela vai ter uma área 6. A região que a gente está procurando pintada, uma delas tem base x e a outra base 3x, o que totaliza 4x. Então, nós pegamos esse 6, que é a área só do filetinho de base x, e multiplicamos por 4. Então, 6 vezes 4, 24. Logo, a alternativa correta é a alternativa C. Agora, um verdadeiro ou falso, sobre os quadriláteros notáveis. As diagonais de um paralelogramo são bissetrizes dos seus ângulos internos. Falso, tá? As diagonais, elas não estão cortando os ângulos exatamente ao meio para ser considerada uma bissetriz. As diagonais de um quadrado são perpendiculares entre si. Exatamente, quando traçamos as diagonais do quadrado, elas formam 90 graus. C. As diagonais de um paralelogramo são perpendiculares entre si. Isso também é falso. Nada nos garante o ângulo entre as diagonais de um paralelogramo. Todo quadrado é um retângulo. Verdadeiro. O quadrado atende à condição do retângulo, que é ter todos os ângulos de 90 graus e os lados paralelos terem mesma medida. Todo retângulo é um quadrado. Falso, porque para ser quadrado precisa ter também todos os lados iguais. Todo paralelogramo é um trapézio. Verdadeiro, porque para ser trapézio precisa ter um par de lados paralelos. Agora, todo trapézio é um paralelogramo? Não, é falso, porque para ser paralelogramo tem que ter 2 pares de lados paralelos e o trapézio só tem um. Todo quadrado é losango? Verdadeiro. A condição para ser losango é ter os 4 lados iguais. As propriedades dos trapézios aplicam-se aos retângulos. Verdadeiro, tá? Porque o trapézio ele precisa ter um par de lados paralelos. Isso se aplica aos retângulos. As propriedades de losango aplicam-se aos quadrados. Verdadeiro também. Propriedade de losango é ter os 4 lados iguais. Isso se aplica aos quadrados. As propriedades de retângulos aplicam-se aos paralelogramos. Falso, porque para ser retângulo precisa ter ângulo de 90 graus, e isso não é uma propriedade do paralelogramo. Questão 2. Em um paralelogramo de perímetro 40 cm, a diferença entre as medidas dos 2 lados consecutivos vale 4. A medida do maior lado é? Então, eu vou chamar de x, a medida do lado maior, e y, a medida do lado menor. Então, ele disse que o perímetro é 40. O perímetro é a soma de todos os lados. O paralelogramo, então, tem 2 lados que medem x e 2 lados que medem y. Então, 2x mais 2y tem que dar 40. Da mesma forma, ele disse que a diferença dos 2 lados vale 4. Então, eu disse que o lado maior menos o lado menor, porque a diferença é igual a 4. Agora, basta a gente resolver esse sistema. Multiplico, então, a segunda equação por 2, para que eu possa anular o meu y. Então, eu fico com 2x menos 2y igual a 8. E aí, eu vou usar o método da adição, que é somar a primeira equação com a segunda. Então, 2x mais 2x, 4x. 2y menos 2y, 0. E 40 mais 8, 48. Passo 4 dividindo. X é igual a 48 dividido por 4. X é igual a 12. E o x é o lado maior. Logo, a alternativa correta é a alternativa C.
sem que seja necessário a gente calcular o valor do y. E a questão 5, determine o maior ângulo de um paralelogramo, sabendo que ele excede o dobro do menor em 21 graus. Então, olha só, eu vou chamar o menor ângulo de x. Então, se o menor mede x, temos que o maior é 21 graus a mais que o dobro dele, ok? Excede é a mais. Então, ele é 21 graus a mais que 2x, que o dobro de x. Então, eu tenho que o maior mede 2x mais 21. E nós temos uma propriedade que nos diz que a soma desses dois ângulos, a soma de dois ângulos consecutivos do paralelogramo, ou seja, de um agudo e de um obtuso, sempre vai dar 180 graus. Então, vamos resolver essa expressão. X mais 2x mais 21 igual a 180 graus. 3x mais 21 igual a 180. Passe o 21 negativo. 180 menos 21, 159. Então, x é igual a 159 dividido por 3. X é igual a 53 graus. Porém, x é o menor lado, o menor ângulo, e eu estou procurando o maior. Então, basta eu resolver 2x mais 21. 2 vezes 53, que é 106, mais 21. Então, o maior ângulo do paralelogramo mede 127 graus.